Pessoal, saíram as primeiras imagens dos cromos do Mundial 2022. A Panini lançou um clipe onde é possível ver muita, mesmo muita coisa. Fiquem por aí, que é para nós analisarmos tudo ao pormenor. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, a Panini não perdeu tempo logo após ter lançado um sneak peek, uma preview da capa do Mundial 2022. Para nosso espanto, já temos um trailer de como irão ser os cromos. Aviso já, vai ser polémico. Isto vai dar raio no meio dos colecionadores. Mas malta, antes de avançarmos para o clipe, eu vou pedir o teu contributo fundamental para que este vídeo chegue a mais pessoas, porque eu sei que imensas pessoas irão colecionar a coleção do Mundial 2022. A parte das polémicas, eu sei que este álbum é o álbum mais vendido de 4 em 4 anos pela Panini. Bora bater neste vídeo os 1000 likes, malta. Eu quero este vídeo chegar a toda a população de língua lusófona. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, a todos os países lusófonos. Eu não entendi o que ele falou. E claro, para aumentar um bocadinho mais a polémica, para meter mesmo lenha na fogueira, quero que vocês comentem em baixo o que é que vocês acharam dos cromos. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, de 0 a 10, a vossa pontuação. Eu também vou dar a minha primeira impressão pessoal, mas isto poderá mudar no momento em que eu irei abrir os cromos. Por isso isto vai ser uma primeira impressão da minha parte. Bem, malta, não vamos ter mais tempo, vamos avançar então aqui para o estaminézinho, onde então eu vou-vos mostrar então o vídeo promocional que a Panini lançou. Ok, temos aqui os meninos todos contentes, a com o álbum na mão, vocês já estão a ver que eles estão com a caderneta do Mundial na mão, a abrir cromos. E a gente começa logo a perceber aqui que alguma coisa está estranha. Está aqui algo que está a fugir ao padrão que a gente conhece dos mundiais da Panini, não é? Bem, vocês viram com certeza que a capa é ligeiramente diferente daquela que nós vimos semana passada, quando eu lancei um vídeo. Vocês conseguem perceber que esta capa foi a que vocês viram no vídeo anterior que eu lancei. E esta capa é ligeiramente diferente. Ou seja, teremos aqui possivelmente duas versões diferentes de coleções. A que vai ser aqui na Europa, ainda não sei, mas há um pequeno detalhe do vídeo que nos irá dizer qual será então a caderneta lançada, ou não. Mas é claro, não há por onde fugir. A grande polémica aqui, da minha parte, que eu acho que isto vai gerar muita polémica entre os colecionadores, é mesmo o design dos cromos. Como vocês podem ver, temos aqui algo que, na minha opinião, não está bonito. Não está bonito. Esta é a minha primeira impressão, malta. Não sei se vocês têm uma opinião diferente, mas para mim este é um design que foge digamos, ao que nós estamos habituados nos mundiais e, na minha opinião, não fica bonito. Não fica bonito. Como vocês podem ver, temos aqui então, diria, 4 jogadores top mundial e um bom jogador. Temos então aqui Rodrigo Bentancur, Kylian Mbappé, Neymar Júnior, Robert Lewandowski e Bernardo Silva. E porquê que isto foge um bocado à norma? Porque nós até hoje fomos habituados sempre com os jogadores com um fundo, não é? Desde o Mundial de 70 até 2018. E a Panini, digamos que aqui optou por um design completamente diferente, muito ousado, que tenho a certeza que vai ser de agrado para algumas pessoas, mas para mim, que sou ainda um romântico nas coleções de mundiais e de euros, vocês sabem disso, para mim é um contra este design. Conseguimos ver que isto aqui temos aqui um fundo dourado laranja, depois com o jogador com um bordo branco à volta, ou seja, muito Photoshop na minha opinião. Malta, eu não gosto disto aqui nos cromos, é deixar o mais básico possível, mas a Panini insiste nesta abordagem. Depois a posição do jogador, o logotipo do Mundial, a bandeira do país, altura, peso, nome do jogador e data de nascimento. Obviamente, algo que eu já estava à espera era então a ausência do clube onde o jogador está a jogar, pois este álbum está a ser produzido, ou foi produzido, durante este verão. E claro, há o mercado de transferências, como vemos aqui um jogador à cabeça, talvez o melhor jogador destes todos, Robert Lewandowski, que representava o Bayern Munique e agora representa o Barcelona. Mas isso da questão do clube é ao menos. É, digamos, o ponto menos importante na minha opinião. Mas agora o design, na minha opinião, malta,
deixa muito aquém. Também aqui de relevância o ano em que se estreou na seleção, neste caso Lewandowski em 2008. Digam em baixo o que é que vocês acham do design do Chrome, mas há aqui uma pequenina nuance em que esta poderá não ser a versão lançada aqui na Europa. Apesar que isto aqui agora vai ser um bocado confuso, malta. O meu Mix Tickets pôs no Instagram um story onde faz aqui um confronto entre duas possíveis versões de cromos. Onde conseguimos ver aqui os cromos que a gente acabámos de ver, com o bordo laranja dourado, etc. Não interessa. E aqui uns cromos com um bordo azul, cinzento. Eu não consigo decifrar muito bem qual é esta cor. Mas ele diz aqui, com muita probabilidade teremos duas versões de cromos e com ainda muitas probabilidades, três. Esperamos então a versão da Suíça. Vocês sabem que a Suíça normalmente tem sempre uma versão exclusiva. Em Itália deverá sair a versão azul, a versão Azzurra, que será então esta versão aqui em baixo. A data de saída ainda está por definir, mas fala-se na segunda metade de julho. Ele, por mais tarde, ele atualizou este estado, ele disse na segunda metade de agosto. A minha questão aqui é, malta, durante o vídeo, eu não sei se vocês repararam, mas eu tirei aqui um print do frame desta menina que está com a caderneta e conseguimos ver aqui as bandeiras em que este álbum será lançado. Eu ainda estou bem da minha vista e consigo perceber que aparece aqui a bandeira alemã e a bandeira austríaca. Eu fiz aqui um zoom maior, vamos fazer aqui mais zoom. Não dá para perceber muito bem, mas conseguimos decifrar. Temos ali vermelho, temos ali preto, vermelho, amarelo, depois vermelho, branco, vermelho. A bandeira austríaca. O que me leva a pensar, será que teremos na Europa duas versões diferentes? É algo ainda por decifrar. Eu honestamente não sei qual é que preferiria, se preferiria a versão azul ou a versão azul cinzenta, whatever. Algo que certamente será igual para todas as versões é que iremos voltar a ter a numeração com os acrónimos. Ou seja, temos aqui a página da Dinamarca, onde conseguimos ver que, infelizmente, a numeração será, digamos, aqui na Dinamarca, DEN 1, DEN 2, DEN 3, 4, 5 até 20. E também conseguimos perceber que cada equipa terá então um total de 20 cromos. 18 jogadores, um símbolo e equipa. E em cada um desses 18 jogadores irão haver então um total de 2 guarda-redes, o que me leva a crer que Rui Patrício e Diogo Costa serão então os guarda-redes portugueses. E será então tema para outro vídeo quais serão então os jogadores portugueses presentes na coleção. E por último vamos analisar aqui o layout das páginas. Temos aqui uma página já completa, que é então a página da equipa do Equador. E verificamos aqui então o que já tinha dito antes, que são então 20 cromos totais, 18 jogadores, um símbolo e a equipa. Depois temos aqui então a bandeira do Equador, o símbolo, aqui o logotipo do Qatar e aqui o grupo. Este aqui é o grupo A, como vocês sabem, que é com Qatar, Equador, Senegal e Holanda. Malta, mais uma vez, mesmo com os cromos colados, não sei o que pensar. Não sei mesmo o que pensar, não estou habituado a isto. É um design completamente diferente de tudo aquilo que estávamos habituados. Eu quero que vocês então me digam aí em baixo, de 0 a 10, quanto é que vocês dão à vossa primeira impressão sobre esta coleção do Mundial de 2022. Eu dou um 6. Um 6, e é para não dar um 5. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de ajudar imenso com aquele like que vai espalhar este vídeo para mais pessoas. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!